Uma família guarda um poder ancestral e são obrigados a usar para salvar a família, mas era tudo uma armadilha e esse é o anime Kokuko. E eu sou a F e vamos recapitular. A história começa mostrando uma moça que estava atrasada para um compromisso e ela estava indo para uma entrevista de emprego para recém-formados na faculdade. E depois vemos algumas pessoas andando pela cidade quando tudo fica congelado e uma mulher não entende o que estava acontecendo, mas seu olho fica branco e ela consegue enxergar uma criatura se aproximando. E agora voltamos para Juri, uma recém-formada na faculdade que depois da entrevista foi para a casa do seu avô e ela diz que já tentou 19 empresas e até agora não conseguiu nada. E ela começa a dizer que queria arrumar um emprego para sair daquela casa, pois a família dela não tinha um bom histórico, pois o pai perdeu o emprego e só ficava em casa sem nada para fazer, o irmão mais velho só ficava jogando videogame o dia todo e a irmã teve um filho e nunca soube quem era o pai. E ela não queria sustentar a família igual a mãe faz, e nesse momento percebemos que nossa vida não é tão ruim assim. E seu avô começa a ficar traumatizado, pois acha que ele também era vagabundo, mas no caso dele, ele já era aposentado. E o telefone toca e sua irmã pede para ela buscar o Makoto, que era o seu sobrinho, pois ela precisaria ficar até mais tarde no trabalho, e quando ela chega em casa, percebe que nada mudou, pois seu pai fica assistindo o Daten o dia todo e seu irmão fica no videogame. Ela pede ao irmão Tsubasa para ir buscar o sobrinho, pois ele tinha 31 anos e não queria nada com a vida, e ele diz que precisava terminar a campanha do jogo e eu já teria expulsado um cara desse de casa. E vemos que na rua tem uma gangue que estava tramando alguma coisa. Juri vai falar com seu pai e ele diz que antigamente ela já foi mais amigável com todos ali e ela diz que não queria terminar a vida igual a eles. E o telefone toca e era da escola do Makoto, pois Tsubasa foi buscar e eles precisavam avisar, pois nunca tinham visto. E eles estão indo para casa tranquilamente e o tio não faz questão de segurar a mão do boneco. E agora que vemos como não ser na vida, pois um cara o para pedindo informações e ele acaba se distraindo e já estavam colocando o Mequetrefe dentro de uma van e os dois são levados. O telefone toca mais uma vez, mas dessa vez com o número bloqueado, e começam a dizer que estavam com Tsubasa e com Makoto e que soltariam se pagassem 5 milhões. E nesse momento eu já estaria ligando para a casa funerária porque o caixão com certeza é mais barato. E eles teriam até às 7 da noite e o pai da família diz que teria que fazer isso, pois era o dever dele. Quando ele está indo embora, Juri iria escondida com uma faca para caso algo acontecesse, mas o avô diz que precisava conversar, pois tinha algo para mostrar, e coloca uma pedra em cima da mesa e pede para eles colocarem a mão, e com certeza isso seria a última coisa que eu iria pensar. Ele corta a mão e joga um pouco do melado, e Juri começa a se lembrar de quando era mais nova, pois sente que aquilo já aconteceu, e começam a aparecer águas vivas espirituais, e quando entra no corpo deles, o mundo todo fica congelado. Eles começam a andar pela rua e o avô explica que aquilo era conhecido como êxtase, e diz que ele recebeu a pedra de seu avô e já estava várias gerações da família, mas que nunca souberam de onde veio. E ele começa a contar o lado ruim da pedra, pois todos que usavam esse poder de alguma forma se corrompiam, pois começavam a roubar e a fazer outras coisas, pois ninguém poderia impedir, e diz que eles não poderiam ficar muito tempo ali ou teriam consequências. Eles chegam no local do resgate e estava tudo calmo, e todos os capangas estavam paralisados, e tudo parecia que ia dar certo, pois eles só precisavam tirar eles dali e fazer o tempo voltar ao normal. O problema é que aparecem vários caras e eles não entendem como era possível, e começam a levar uma surra nervosa, e eles dizem que só precisavam do avô como se o conhecessem. Juri seria acertada, mas o avô vai pra cima e consegue usar uma habilidade de se teletransportar, e aparentemente só ele conseguia fazer isso, mas em curtas distâncias. E quando eles estão indo embora, um dos capangas pega o boneco e diz que se fugissem acabaria com ele. E nesse momento vemos que algo de ruim iria acontecer, pois começa a aparecer uma criatura gigante atrás dele e era conhecida como Arauto, e mostra que essa organização encontrou a localização da Pedra Mestra há meses atrás e estava
estavam planejando aquele ataque. O capanga ainda estava ameaçando de atacar o boneco, e o arauto pega ele pela cabeça e estoura, e todos ficam assustados, então eles percebem que não poderiam machucar quem estivesse fora do êxtase, e Juri e o avô se teletransportam dali. Juri pergunta o que estava acontecendo, e o avô diz que aquele era o guardião desse espaço-tempo, e que tudo ficaria bem se eles não quebrassem as regras, e ele diz que não conhece todas as regras, e eles começam a andar pela cidade, e todos estavam paralisados, e eles precisavam tomar cuidado, pois não tinha como pedir ajuda a ninguém. Juri pergunta como usar o teletransporte, e que eles poderiam usar para salvar o pessoal, mas o avô diz que só conseguia usar em pessoas que estivessem no êxtase, e os capangas estavam amarrando o pai, pois ele seria usado como isca, e vemos que quando um deles deu uma falecida de leve, a água-viva saiu e entrou no Tsubasa, e ele fica parado para acharem que ele estava dormindo, porque ele não sabe o que estava acontecendo, e aparece uma mulher diferenciada que estava trabalhando com eles, e ela conhecia a família de Juri de alguma forma. O avô começa a dizer que eles não poderiam sair do êxtase até pegar o pai dela, pois caso saiam, nunca o encontrariam novamente, pois a cada entrada no êxtase é como se fosse uma nova parada de tempo, e Juri tenta aprender o teletransporte, e o avô diz que era muito fácil e quase dá uma falecida de leve, e ele diz que foi o único que conseguiu usar essa habilidade. O avô diz que usaria suas habilidades para salvar o pai, e ele começa a observar onde eles estavam escondidos, e os líderes da organização estavam pensando sobre o que aconteceu, e eles estavam enganando alguns discípulos para fazer o que eles querem. E Majima, que era aquela mulher, apareceu para eles há 6 meses atrás, e ela trouxe todas as informações sobre a Pedra Mestra, pois ela já teve alguma experiência no passado. Tsubasa percebe que a barra estava limpa, e se solta e percebe que tudo estava paralisado, e ele encontra Makoto, mas ele não estava se mexendo, e seu coração estava parado. Então ele o carrega desesperado para o hospital, e pensando em como era um péssimo tio, e realmente era melhor colocar um cão-guia, que seria mais seguro, pois você pode confiar até de olhos fechados. O avô chega na base e percebe que não tinha ninguém ali, e encontra a pedra serva que eles estavam usando, e vê uma gravação da casa deles do momento que eles entraram nesse mundo, e Juri estava indo para casa para pegar a Pedra Mestra, mas ela estava sendo seguida, e o avô percebe que se eles tinham todas as dicas, provavelmente estariam na casa procurando, e sai correndo pois Juri estava em perigo, e só acho que ele percebeu isso tarde demais, pois aparecem vários capangas e acho que a brincadeira não seria legal, e eles começam a transformá-la em boneco, e ela começa a lembrar de sua família. Galera, estou trazendo uma história diferente do que vocês estavam esperando, e deixa aí nos comentários se estão curtindo, que vou continuar os episódios. Então deixa o like se você for bonito, e se inscreve se tiver autoestima. E agora vamos para a parte final. Juri estava quase falecendo quando seus olhos começam a ficar brancos, e os capangas não entendem o que estava acontecendo, e ela começa a enxergar todo o fluxo do corpo dele, e foi assim que nasceu o Byakugan. Tô brincando. E quando ela toca no peito dele, ele começa a passar mal como se a cabeça fosse explodir, e a água viva sai do corpo dele e ele fica paralisado. E agora que ela sabe desses poderes, começa a tirar de todos os capangas e recupera a Pedra Mestra e aproveita para fugir pela janela. Majima só fica observando, pois ela tinha visto habilidades parecidas, e pede para capturá-la viva, e começa a pensar como ela conseguiu aquelas habilidades, pois precisa ter muito controle naquele mundo. E chega um dos chefes da organização, e Majima diz que parecia que eles iriam explodir, e quando voltar ao normal talvez não sobrevivam. Juri está sendo perseguida e se esconde em um carro, e começa a lembrar que já tinha visto aquela mulher em algum lugar, e na base da organização eles querem testar a teoria de que atacando uma pessoa que não estivesse em êxtase, o arauto apareceria, e usa um capanga sem contar nada, e o bicho aparece mais uma vez, e dessa vez ele estava menor, e percebem que quanto mais ele aparece, mais energia usa. A água viva sai do corpo do capanga falecido, e vai viajando pela cidade até Makoto, e ele começa a chorar achando que ainda estava preso, e Tsubasa não entende o que aconteceu, e para não traumatizar o pequeno Mequetrefe, diz que era apenas um sonho e que nada aconteceu, mas o Mequetrefe é esperto e nem precisa comentar que o tio estava com a cara atropelada e com o melado escorrendo. Makoto começa a brincar com tudo, pois para ele era engraçado, e Tsubasa
começa a pensar como que seu pai foi parar ali, pois ele não viu os outros dois, e começa a sair alguns tentáculos de luz dele, como se estivesse ativando alguma habilidade. E depois ele sai correndo atrás do Mequetrefe, mas trava a coluna, pois não estava acostumado a sair de casa. Na organização, eles ficam com raiva, pois perderam a pedra, e ainda perderam 3 capangas, e o cara de branco diz que a menina fez apenas tocando no peito deles, e agora eles precisariam apelar e traz o pai de família para conversar, e começa a dizer que conhece a condição de vida deles e sabe que tudo está difícil, mas que se ele cooperasse, eles poderiam mudar de vida, e olhando para a cara de vagabundo do pai, já fico até com o pé atrás. Majima manda vários capangas procurar pela cidade, pois ela precisava falar com o Juri, e eles começam a pegar várias coisas e se aproveitar das pessoas, igual o avô disse que as pessoas fariam, e eles veem Juri passando, mas por sorte, ela se encontra com o avô, e ele vê a marca no pescoço dela, mas ela diz que só escorregou, e do nada aparece um cara falando que acordou no mundo paralisado e não sabia o que estava acontecendo, mas tenta ir pra cima dela, mas o avô a teletransporta na hora, e começam a aparecer vários outros, e eles só podiam fugir. Eles conseguem despistar eles, e eles começam a andar pelo meio da rua para não serem pegos desprevenidos, mas quando ela passa por um cara paralisado, ele puxa uma faca e deixa o mistério no ar para o próximo vídeo, porque já curti esse anime. Galera, essa foi a primeira parte do anime Kokuko, e se curtiu, então deixa uma curtida no vídeo e se inscreve para nós batermos a meta de 50k no canal. E agora vou nessa, obrigado a todos e fui!